Hoje eu trouxe duas questões de equivalência lógica com a condicional se então. Lembrando que o que eu vou explicar aqui, gente, é para quando você for resolver questões com se então, tá? Não vá aplicar isso aqui em qualquer questão de equivalência lógica não, que vai dar errado. É para se e então. Então vamos lá. Para fazer a equivalência do se então, você pode fazer tanto usando o próprio se então, como usando a disjunção inclusiva ou. Como que funciona isso? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se A, então B, como que eu vou fazer a equivalência utilizando o próprio se então? Você vai voltar negando. Então, você vai lá do final para o começo. Se não B, então não A. Então, essas duas proposições aqui têm o mesmo valor lógico. E usando a disjunção inclusiva ou, você vai fazer, ó, se A, então B. Existe aí uma técnicazinha que inventaram, não sei quem foi, que chama, que o pessoal fala assim, chama Neymar. Como é isso? Deixa eu colocar aqui, né? Neymar. Você vai pegar, vai negar a primeira, vai colocar o ou e vai manter a segunda. Então, é assim, nega aqui a primeira e mantém a segunda. O pessoal chama de Neymar. Então, é isso aí, ó. Você pode fazer a equivalência lógica do se então com o próprio se então e com a disjunção inclusiva ou. No se então, você volta negando e no ou, você usa a técnicazinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. E resolvendo uma questão, né? Colocando em prática como que funciona aqui, ó. Se cometi um crime, então serei condenado. Essa primeira parte aqui é o A e essa segunda parte aqui é o B. Usando o próprio condicional se, então, você vai voltar negando. Então, o B, né, vai ficar aqui, ó. Não B. Se então não B, então não A. O que acontece? Vai ficar, ó, se não serei condenado, né? Você voltou negando, que ele estava afirmando serei condenado. Então, você vai negar. Ó, se não serei condenado, então não, você vai negar de novo, não cometi um crime, certo? Então, aqui você está fazendo a equivalência lógica do se então, utilizando o próprio se então. Você vai voltar negando, ó. Nega os dois aqui, tá? Começa do final para o começo, negando os dois. E para usar a disjunção inclusiva ou, é a regrinha do Neymar. Nega a primeira e mantém a segunda. Então, aqui, a primeira, se cometi um crime. Então, aqui vai ficar, ó, nega a primeira, não cometi um crime. Ou, cuidado, não erra aqui essa parte, tá? Porque as bancas geralmente colocam um se então de novo aqui, aí você vai confundir. É sempre o ou. Não cometi um crime ou serei condenado. A segunda parte você vai manter do jeito que está dizendo aqui na frase original. Então, vamos lá, ó. Nega a primeira parte, coloca o ou e a segunda mantém do jeito que estava aqui na parte original, ó, certo? Então, é isso. As duas formas de fazer a equivalência lógica do se então, com o próprio se então e com a disjunção ou. Agora, vamos aplicar isso aqui na questão de prova. Essa provinha aqui, ó, de 2019, bem recente. E, assim, uma dica. Quando você for resolver esse tipo de questão, aliás, eu faço isso para quase todas as questões, mas principalmente essas questões de raciocínio lógico, você tenta resolver sem olhar primeiro para os itens, porque quando você olha, você lê o enunciado e lê os itens, aí você já olha, tá tudo certo, tá tudo errado, já fica se embanana todo, não sabe o que é que está fazendo. Então, primeiro você faz lá no cantinho da prova e depois olha nos itens se bateu com o que você fez. Então, vamos lá. Equivalência lógica do se então. Vamos começar fazendo com o próprio se então. Como que é? Aqui, ó, primeira parte, né, o A.
E aqui a segunda parte é o B. Fazendo a equivalência com o próprio se então, volta negando. Então, a gente volta negando. Começando aqui, ó. Então, Meire é terapeuta. Então, vou negar isso aqui. O que eu vou dizer? Meire se Meire não é terapeuta, então, aí a primeira parte, se Pitombeira é radiologista, né? Então, vou negar isso aqui. Então, Pitombeira não é radiologista. A letra é feia, tá? Mas dá para entender aí o que é que eu quero dizer. Vocês estão ouvindo o áudio aí, vai lendo que dá certo. Então, de novo, vou tentar fazer a equivalência lógica do se então com o próprio se então. Então, volto negando. Se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista. Aqui eu fiz usando o próprio se então. E usando a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou e mantém a segunda. Negando a primeira, Pitombeira não é radiologista. Ou, cuidado com o ou, tá? Porque a gente tá fazendo a equivalência com o ou e não com o se então. Ou, e mantém a segunda. Meire é terapeuta. Pronto. Então, das 5 opções, tem que ter uma das duas aqui que a gente fez, tá? Então, por isso que eu digo, é melhor você resolver e procurar nos itens do que ir logo lendo tudo e misturar e se embananar tudo. Então, vamos lá. Procurar aqui um é igual. Ó. Se Pitombeira não é radiologista, aqui ele fez a equivalência com o próprio se então. Usando o próprio se então, eu tenho que achar esse aqui. Se Meire não é terapeuta, e ele começou com o próprio Pitombeira, então essa aqui já está fora. Esse I aqui, ó, nem adianta ler, porque você tem que procurar um se então ou um ou. A C, ó, se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista. Esse aqui é nosso gabarito. Pitombeira é radiologista ou Meire é terapeuta. Essa aqui do ou, ó, cuidado, né? Ele utilizou o ou, manteve a segunda, mas aqui na primeira ele não negou. Então, cuidado. Aqui usando o Neymar, teria que dizer Pitombeira não é radiologista, certo? Então, cuidado para não dar esse vacilozinho aí de esquecer a negação. E no item E, se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista. Aqui é o inverso da C. Você pode observar que a C e a E, elas são opostas. Então, provavelmente, uma das duas seria a verdadeira, né? Porque uma contradiz a outra. O erro aqui da E é porque ele não negou. Ele inverteu, né? Ele fez o seguinte, ele começou o B até o A, porém, ele não negou. Então, cuidado. Você tem que negar voltando. Então, aqui nosso gabarito é a letra C, ó. Ele usou o próprio se, então, e voltou negando, ó. Certo? Vamos lá para a próxima questão. De novo, vamos ver aqui. Se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. Vamos procurar aqui, fazer com o próprio se então, né? Volta negando. O B. Então os resultados serão melhores. Negando aqui, ó. Se os resultados não serão melhores, então eu não trabalho com empenho. E usando o ou, cuidado aqui para você não errar aqui como eu, que coloquei o se então novamente, que é o ou. Nega o primeiro, né, que é a regra do Neymar, nega o primeiro ou mantém o segundo. Então, aqui é o primeiro, do então até aqui é o segundo, o A e o B. Então, negando o A, se eu trabalho com empenho, então, não trabalho com empenho. Ou
e mantém a segunda. Os resultados serão os melhores. Então, de novo, o primeiro aqui, se então, né, você volta negando. Se os resultados não serão os melhores, então eu não trabalho com empenho. E utilizando o próprio ou, você usa a regrinha do Neymar. Nega a primeira e mantém a segunda. Então, vamos procurar aí nas opções que seja igual, né? O item A. Se eu não trabalho com empenho, então os resultados não serão melhores. Aqui ele negou a primeira e negou a segunda. Então tá errado porque ele teria que voltar negando. Ele só pegou a frase do jeito que estava e já negou, ó. Só negou o A e o B. E ele precisa voltar negando e não apenas negar. Então ficou errado o item A. O item B. Ele usou de novo o se então. Então, se os resultados serão melhores, então eu trabalho com empenho. Que também ele voltou negando, aliás, ele voltou, né? Começou do B para o A, mas não negou. Ele só fez isso, do B para o A, mas não negou. Teria que ser, se os resultados não serão melhores, então eu não trabalho. Ele não negou, então por isso está errado. A letra C. A letra C, ó, ele usou o I, então aqui já está fora, nem tenho que analisar. Na D também, ó, ele usou o I, já está fora. E na letra E, ele usou o OU. Então, como é que funciona o OU? Você nega o primeiro, ó, eu não trabalho com empenho, usa o OU e mantém o segundo, ó, o segundo está igual aqui. Então, os resultados serão melhores. Então, nosso gabarito é a letra E. Então, é isso, gente. Você volta lá o primeiro slide, anota, né? Revê o vídeo com calma, tenta resolver. Procura questões de equivalência lógica, porque esse tipo de matéria aqui você tem que ficar revisando para não esquecer que são muitas regrinhas. Então, pega uma tabela. Se você entrar aí no meu blog, tem a tabela verdade lá, você pode copiar, resolver algumas questões que estão lá no blog e praticar, porque se você resolver só agora e deixar para lá, você vai esquecer, tá? Então, não esquece de revisar. E é isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha aí esse vídeo e até as próximas questões.